Vamos lá, porque hoje o primeiro dia de férias para os jogadores do Cruzeiro serão 2 semanas e a programação toda estabelecida pelo Cruzeiro até o dia 26, o período de férias, a primeira parte, a outra parte será somente a partir do dia 22 de dezembro, nesse calendário maluco da CBF, e aí o Cruzeiro volta a treinar no dia 27 de junho. Isso começando a preparação para a segunda parte da temporada. Dia 27 de junho será numa sexta-feira. Aí o Cruzeiro treina na Toca da Raposa 2 até o dia 2 de julho. Dia 2 viaja para o Espírito Santo. No dia 3 tem o primeiro jogo da Vitória Cup, que vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. É o duelo com o Defensa e Justiça da Argentina. Depois o Cruzeiro treina no Espírito Santo no dia 4 e no dia 5, sexta e sábado, 4 e 5 de julho. Joga no dia 6 contra o Estudiantes, os dois jogos no estádio Kleber Andrade, e retorna no dia 6 para Belo Horizonte. A partir do dia 7, o Cruzeiro treina na Toca, se preparando para a volta do futebol aí de forma oficial. Por quê? No dia 12 ou 13 de julho, o Cruzeiro já pediu à CBF para que a partida seja no dia 13 de julho, tem o duelo contra o Grêmio e aí já volta aquele calendário maluco novamente. O Cruzeiro terá ali semana de descanso ou semana cheia, né, sem jogo no meio de semana, somente quando for ter rodada das competições da Conmebol. E aí terá um alívio e, claro, né, o Cruzeiro pensando em seguir adiante na Copa do Brasil para continuar com esse calendário aí mais bem preenchido no segundo semestre de 2025. Claro que os jogadores estão de férias, mas como disse bem o técnico Leonardo Jardim, todos os jogadores, eles terão aí uma rotina de treinos para fazer neste período. Claro que é treino mais da parte física, para que todo mundo não se desligue completamente. Futebol hoje a gente sabe como é competitivo, então o pessoal tem aí um dever de casa para fazer neste período e todo mundo ali sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E claro, quem está fazendo tratamento no DM também tem uma rotina a ser seguida neste período. Mas agora mesmo o trabalho é para o Departamento de Futebol. Ontem o Leonardo Jardim, ele deixou muito claro mais uma vez aquilo que a gente vem batendo na tecla já há algum tempo, de que o Cruzeiro não vai fazer muitas movimentações nesta janela. É uma janela de correção de carências no elenco. Então, o que a gente imagina aí é que o Cruzeiro vai contratar 3, 4, estourando aí, não vejo mais movimentações além disso, em cima daquelas posições que a gente já disse. E aí é o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto, que chegou para ser o novo gerente de scouting do Cruzeiro, com o Paulo Pelaipe, com o Pedro Júnior e, claro, com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF. Dentro daquele planejamento que já foi traçado, o Cruzeiro, sempre importante a gente falar isso aqui, porque direto chega pergunta aí, principalmente nas redes sociais. O Cruzeiro entende que já tem jogadores mais renomados no elenco de forma suficiente. Investimentos foram feitos no início do ano, não só em aquisição de direitos econômicos, mas também com pagamento de luvas, de direito de imagem, de comissões, né? Isso tudo entra no pacote de contratação e, além disso, é um ano em que o próprio Pedro Lourenço já disse aqui na Samuca TV e no Central da Toca, o Cruzeiro, mesmo avançando aí nas competições, tendo mais premiação, tendo mais receita, o Cruzeiro calcula um aporte aí do Pedro na casa de 300, 350 milhões na temporada, somando receita para fechar o ano bem. Então, isso é um valor muito importante e aí a diretoria trabalhando neste momento com pés no chão. Não é, e é um desejo do Leonardo Jardim, inclusive, não é porque tem o Pedro Lourenço como dono que vai sair pedindo contratações de valores astronômicos nesta janela de meio do ano. E para isso o Cruzeiro trouxe o Joaquim para ser o gerente de scout, para que ele encontre boas opções e chegue antes de outros times
para tentar contratar bons valores, gastando o menor valor possível. E o Cruzeiro trabalhando com aquele perfil. Atleta jovem, neste momento, é o que a diretoria tem como foco para reforçar o time nesta janela de meio do ano. Claro que a ideia é que, quando os trabalhos forem retomados, o Cruzeiro já tenha essas peças de reforços na Toca da Raposa 2 e também vai trabalhar com uma ou outra saída, atletas aí que devem ser sondados e até chegando proposta para jogadores nesta janela de meio do ano. Jogadores que não estão sendo aproveitados. O Cruzeiro não trabalha com nenhuma saída importante neste momento no elenco, a não ser que chegue proposta aí de valores astronômicos e irrecusáveis, mas o cenário hoje aponta que isso ainda é pouco provável de acontecer. Jogo não, né? Vamos falar daquele encontro ontem entre Cruzeiro e Vitória, 0-0, uma tremenda de uma indecência o que aconteceu ontem. Vou começar falando, uma coisa bizarra a CBF, só que não foi a primeira vez com o Cruzeiro, né? A gente já sofreu isso lá contra o Souza. Se voltar em 2022, um campo feito aquele lá da partida contra o Tum Tum, onde tem placa de campo parecendo o tapete do Aladim, não era para jogar também, mas a CBF, ó, faz e anda, entendeu? Aconteça o que acontecer. E já falando de cara da situação do Eduardo, para mim, cara, não achei ele imprudente, não achei para vermelho, achei que o que aconteceu tem muito mais a ver com o estado do gramado do que com a ação que ele fez para tentar tirar a bola do defensor. Aquele carrinho, você vê pelo menos uns 20 por jogo, só que num tipo de pasto daquele, um tipo de piso daquele. Enfim, entendo que foi o que foi possível fazer, vou valorizar esse ponto diante das circunstâncias, porque conforme for, 2 pontos fazem muita diferença no campeonato. E a gente deixou de ganhar 2 pontos ontem. É só a gente olhar o ano passado, 2 pontos teria dado para a gente a vaga na pré-Libertadores. Mas vou deixar vocês comentaristas falarem muito melhor, Baú. Pois é, Valor. Assim, eu fiquei com uma sensação muito ruim com o jogo de ontem, cara, porque pô, eu sou um pouco supersticioso, sabe? Aí já começou aquela coisa de estrear a camisa, eu já torci o nariz um bocado para isso já. Apesar que não muda nada, assim, mas é superstição, né? E aí, cara, do decorrer do dia, foram acontecendo alguns eventos aí, né? Chuveiro queimou, chuva na Bahia no meio do ano. E aí aquela coisa, eu falei, pô, véio, esse jogo tá a cara da tragédia, esse dia já não começou bem. E aí quando você vê o negócio, você vê a chuva caindo lá, cara, e assim, era um jogo de afirmação pro Cruzeiro, né, que a gente podia até ficar aí curtindo uma liderança aí por 30 dias pelo menos, né, pelo menos até os times lá completarem os jogos a menos. Mas o jogo, à medida que o jogo foi desenvolvendo ali, cara, a bola não rolava, mas mesmo assim a gente conseguia ver algumas jogadas, o Cruzeiro tentava produzir alguma coisa dentro das dificuldades que o jogo estava colocando também, mas você via que tinha alguma coisa ali, até um amigo não, um seguidor, né, do Twitter postou assim, que o Jardim é diferenciado mesmo, porque mesmo na chuva aí, ele está conseguindo fazer o time jogar a bola, propor, né, tentar de alguma forma, mas infelizmente era uma coisa assim impraticável, né? E a gente viu aí, por exemplo, na final da Supercopa do Brasil, que teve a paralisação lá do jogo, né? Até o campo ter condições ali da bola rolar, eu acho que era o mínimo que deveria ter acontecido ali também. Eu acho que faltou um pouco também ali dos jogadores do Cruzeiro se, né, pressionar o juiz ali, a comissão técnica do Cruzeiro, para dar uma segurada no jogo. Assim que o jogo acabou, parou a chuva, então, tipo assim, se tivesse esperado ali, até 2 horas que eles esperam, né?
E assim, aí uma coisa leva a outra, né? A entrada do Eduardo num jogo normal, muito provavelmente não teria tido o impacto que teve por causa da chuva, e a decisão de continuar jogando no campo do jeito que estava foi do próprio juiz, né? Que não deveria ter preservado não só o espetáculo, né? Mas também os jogadores. Porque assim, a gente vê. Vamos pensar como o campeonato como um produto, né? Quando você está tentando vender para fora do Brasil, às vezes uma pessoa desavisada entra lá no Premier Internacional. Falei, pô, estamos numa data FIFA, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui no Brasil. Aí o cara abre o jogo ali, aquela poça d'água, um gramado que naturalmente já não é bom. E aí, assim, a impressão que fica é que o campeonato é aquilo ali, né? Então, faltou bom senso ali do árbitro de poder paralisar a partida também para preservar o espetáculo, para preservar os jogadores. E, cara, é uma sensação, fica um gosto ruim na boca, assim, de tipo assim, porra, cara, dava para ter ganho esse jogo assim com uma certa tranquilidade. Você vê que até mesmo com um a menos o Cruzeiro não teve, né, não enfrentou dificuldades no jogo. E assim, a sensação de injustiça, né? Porque se fosse o jogo do São Paulo, um jogo do São Paulo, não, um jogo do Palmeiras, um jogo do Flamengo, certamente isso não teria acontecido, mas é aquela coisa, né, Val? A gente sabe que para ser campeão brasileiro no Brasil tem que ser igual o Cruzeiro fez mesmo, você é, ganhar todos os jogos ali, abrir uma distância e não dar margem, né? Porque se for no ponto a ponto ali, cara, é muito difícil, porque é muita muita vantagem que eles têm assim nos bastidores. Fica essa coisa ruim mesmo, assim, pô. Além de você ser melhor, tem que ser muito melhor para ganhar, cara. E aí todo ano não dá, né? Mas vamos seguir assim, Baú, até porque não deveria ser assim, né? Mas felizmente, e aí eu tenho muito orgulho disso, sendo cruzeirense que todos nós somos aqui, nossa narrativa não é a narrativa do coitadismo, né? Porque a gente escolheu o caminho da vitória, né? A gente escolheu o caminho da superação. A gente. Ai, o Cruzeiro é o time mais prejudicado da história. Se for fazer um dossiê aí, pode não ser o mais, mas vai estar lá em cima. Começando lá em 74, é que as nossas narrativas são feitas em cima de superação. A gente perde 74 roubado para o Vasco, beleza. Perdemos 75 para o Inter na bola, 76, puf, a gente vai lá e conquista a Libertadores. Entendeu? Então é isso, né? Mas eu tô muito com você nessa aí. E aí, Julinho, aquilo que aconteceu ontem lá em Salvador, aquilo, né? O teu chamado aquilo lá. Ô, Valu, eu até comentei com a turma mais cedo que esse episódio me lembrou do ano passado contra o Souza, né? Assim, obviamente, competições diferentes, mas assim, eram dois gramados que não tinham condição de ter jogo. Eu não sei, e aí não é uma crítica, é simplesmente uma dúvida mesmo. Eu não sei se foi algum tipo de falta de oportunidade da diretoria, de ter batido o pé, não ter aceitado jogar, enfim. Acho que entra muito dentro do que o Baú colocou aí de bastidores, a gente às vezes ser um pouco prejudicado, né? Mas no mais eu concordo com o que você falou, que o Cruzeiro não é o time do coitadismo ou do vitimismo. A nossa história ela é rica e ela tem várias páginas heróicas e imortais para poder parafrasear o nosso hino, que a gente pode citar. Sobre o jogo de ontem, eu acho que, assim, para mim vai ficando um pouquinho mais claro de que talvez a gente precise de uma ou outra peça para poder melhorar ou talvez variar um pouquinho o que o Jardim tem feito. Obviamente, não é nenhuma crítica, é só dar mais opções para o Jardim. Acho que num jogo pesado desse aí, como o Baú colocou, não sei se seria para o Eduardo,
Às vezes